E aí, beleza? Margot e Miley são um casal que iriam visitar um restaurante de alto nível, que custa por pessoa $1.250, cerca de quase R$7.000, por apenas uma noite de jantar. Então era uma viagem para poucos, né? Como milionários e críticos gastronômicos famosos. O destino era a ilha de Hellstrom, na costa do Pacífico. Que olha que entre os convidados, John Leguizamo, o próprio ator, foi convidado para esse jantar caríssimo. E parece que Tyler visita esses lugares para postar nas suas redes sociais. Bom, a ilha era grande e bem deserta, e Elsa era a encarregada de receber os convidados, mostrar toda a ilha, e era ali que 90% do cardápio era cultivado. Tinham até um deformador nórdico que usavam carne apenas de vacas leiteiras, que ficavam defumando por cerca de 5 meses, para que as proteínas relaxassem. Mostrou onde todos os funcionários, exceto o chefe, moravam, e segundo ela, eram uma família. O dia começava cedo, às 6 da manhã, e eles colhiam, fermentavam, matavam, marinavam, liquefaziam e até gelificavam. E depois o dia terminava às 2 da manhã. E era assim todos os dias para manter o padrão de qualidade. Então acreditem, era 20 horas de trabalho todos os dias, 7 dias por semana. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Bom, a casa do chefe, Julian Snowleak, não era permitido de se ver. Mas quem liga para a casa do chefe, né? Estavam ali para saborear a comida de alto nível, no lugar famoso por sua elegância e muita gente trabalhando. E segundo Elsa, não era possível fotografar o local, nem os pratos, pois o chefe gostava de sigilo. E Tyler, muito fã do chefe, já queria conhecê-lo. Mas Julian Snowleak não poderia ser incomodado naquele momento. E como todos os funcionários sabiam o nome de todos os convidados, ele achou muito estranho a senhorita Mills estar no lugar da ex-namorada de Tyler, pois ele tinha comprado os convites há bastante tempo e o chefe esperava outra pessoa no lugar. Mas chega de enrolação, vamos pro que interessa, né? Os pratos, começando com um aperitivo chamado almousse boucher, de melão e pepino em conserva, feito com neve de leite e renda carabolizada. Geralmente é um aperitivo para se comer apenas com uma mordida, mas parece que os convidados tiraram aquilo para começar a falar de suas vidas. E para Margot não tinha nada de especial naquilo, mas para Tyler, tudo que o chefe Julian fazia beirava a perfeição. E por isso que ele estava ali, queria muito conhecer o seu trabalho. Ok, então bora para a apresentação desse tal chefe aí, né? Que pareciam que os seus funcionários eram comandados por um general. Ave Maria! Ele desejou boa noite e disse que hoje eles iriam ingerir gorduras, sal, açúcar, proteínas, bactérias, fungos, várias plantas, animais e até ecossistemas inteiros. E eles só pediriam uma coisa, que eles não comam, apenas saboreiem e apreciem cada prato, pois o cardápio é precioso demais para apenas comer. Eu já pensei que ele era caro demais para você apenas comer, né? Então o primeiro prato foi servido. Se chamava Ilha e tinha uma rocha da própria costa da ilha, com as mesmas plantas congeladas e com a água da costa do mar filtrada. E até o peixe também foi pescado por ali. Tudo bem explicado e como um poema, era uma apresentação muito bonita feita pelo chefe. E acreditem, Tyler até chorou com a explicação de Julian. E preocupado se ele tinha gostado dele ou não, Margot achou aquilo bem estranho, já que ele era um cliente pagando para o chefe o servir. E para alguns o prato era saboroso, para outros o chefe de cozinha da própria casa era melhor que aquele ali. E na verdade eles estavam comprando era uma experiência e não o sabor das coisas, pois era apenas um prato que podiam falar dos problemas pessoais. E Tyler gostou tanto que até roubou o prato de Margot. Então o chefe, vendo aquilo, era a hora do segundo prato, que depois da apresentação, falando que o pão representava quase 65% de toda a agricultura no mundo e que por séculos foi a comida de pessoas comuns, seus convidados não eram pessoas comuns. E iriam ingerir o Bladder's Bread Plate, que é o prato de pão sem pão, e tinha apenas os acompanhamentos. Claro que todos acharam engraçado, pois aquele restaurante era conhecido pelo seu pão famoso. E eles receberam apenas os acompanhamentos, a princípio acharam que era uma brincadeira do chefe. Então Bryce, Dave e Soren gostariam sim de pão, pois pagaram por aquilo. Mas Elsa disse que não, independente de quem eram e de quanta grana eles tinham, iriam comer apenas o que seria servido, deixando o recado no ouvido de Soren. Já Tyler, depois que devorou seu prato, queria o de Margot também, e acabou quebrando uma taça. E a preocupação do chefe Julian nem era com isso, e sim o porquê Margot ainda não tinha tocado na comida. Mas Margot disse que aquilo não era comida, e ela era perfeitamente capaz de decidir o que comer ou não, não deixando o chefe
chefe Julian muito animado com isso. E olha, pagando R$7.000 para jantar nesse local, eu acho que eu comeria até o prato. Mas o chefe Julian não gostou muito da resposta dela e foi até o canto da mesa cochichar com uma senhora, pois na sequência era a hora do terceiro prato da noite, chamado Memória. E ele tinha esse nome porque se referia a uma memória dele da sua infância, que aquela mulher na verdade era sua mãe, contando que em uma terça-feira de taco na sua infância, seu pai chegou mais bêbado do que o normal em casa, pegou um fio de telefone e tentou enforcar a sua mãe. E ele, no desespero que matassem ela, pegou uma tesoura e cravou na coxa do seu pai. E se soubesse o que ele tinha se tornado no futuro, tinha enfiado aquela tesoura no seu pescoço. E por isso o prato era coxa de frango defumada em cima de um fio de telefone com uma tesoura cravado nela. Mas isso nem era o mais impressionante, eram acompanhadas de tortilhas desenhadas a laser, que segundo o chefe, aguçariam suas memórias. E para Lillian e Ted, eram restaurantes que frequentaram, e com as suas críticas, acabaram sendo fechados. Anne e Richard eram fotos de quando ela tirou o melanoma, e Tyler era a própria foto tirada ali quando ele estava fotografando os seus pratos, pois isso era proibido. Para John, o ator, ou George Diaz, a capa de um dos seus piores filmes, não gostando muito da brincadeira. Já os três empresários eram faturas falsas que a companhia deles emitiam e por isso se tornaram milionários. Claramente eram fatos para provocar os clientes e tinham mais tortilhas não muito saborosas por ali, como a Diane descobriu a traição de Richard. E Tyler teve uma discussão com Margot, pois eles não podiam tirar fotos deles sem consentimento do cliente. Só que para ele estava vivendo um sonho de comer no restaurante do chefe Julian, falando para Margot que ela estava agindo como uma criança. E como ela ficou chateada e queria usar o banheiro, descobriu que nesse restaurante estranho tinha uma porta prateada, mas ninguém podia passar por ela. O lance é que entrou no banheiro para fumar um cigarro e na sequência o chefe Julian entrou no banheiro feminino para falar com Margot. Insistia em saber o porquê ela até agora não experimentou nada de seus pratos e a resposta foi que ela não estava com fome. Porém, ele não sabia nada sobre ela e parece que isso não fazia parte dos seus planos e nem do menu, dizendo a Margot que ela não poderia estar no restaurante aquela noite. Ok, então, um prato mais ousado da noite chamado de bagunça, criado por um dos seus cozinheiros chamado Jeremy, que segundo Julian era talentoso. Estudou em uma das melhores escolas de culinária do país e era muito bom no que fazia. Porém, não era ótimo e nunca seria ótimo. Jamais seria igual a ele por mais que tentasse, nunca chegaria aos seus pés. Mas uma coisa ele fazia igual, tinha uma vida de pressão para entregar a melhor comida aos clientes, que às vezes não ficavam satisfeitos com os pratos. Então Jeremy não queria mais esta vida de pressão e nem a vida do seu chefe. Essa era a tal bagunça que causou na sua cabeça. Julian se despediu do seu funcionário e mostrou aos convidados qual seria o quarto prato. E segundo Julian, era parte do show. Claro que todos ficaram confusos que aquilo era real ou não, mas era a apresentação para o próximo prato. The Mess, que são legumes cozidos na panela de pressão, filé assado com batata e molho de carne, acompanhado de tutano, que na minha terra se chama mocotó, caprichosamente feito pelo falecido Jeremy Lawton. Bom, todos os convidados ainda estavam confusos e o Sr. Richard já queria ir embora, mas isso quebrava as regras do jantar e eu nem sabia que tinha regras para um jantar desse nível. E como punição, ele teria que escolher a mão direita ou a esquerda. E bom, foi da esquerda e o dedo anelar que o chefe Julian mandou arrancar. Outra cena bastante confusa. E Tyler parecia ser um dos únicos que não estavam percebendo nada e curtindo o jantar. Outros ali já achavam que eram reféns. E olha, sinceramente, quem iria gostar de estar num lugar desses? Só que o chefe Julian queria falar com Margot. Insistia que ela não era quem dizia ser. E por isso ela estava estragando tudo naquele jantar, que foi rigorosamente planejado com todos os convidados. E segundo eles, todos iriam morrer naquela noite. E cabia a ela escolher qual lado ela iria ficar. Do lado dele e da sua equipe, ou daqueles que fingiam ser alguma coisa. E ela teria 15 minutos para tomar a decisão. E isso era o maior problema, pois Tyler estava totalmente cego para esse jantar e não percebia nada.
loucura. Ok, então bora pro próximo prato então, né? O limpador de paladar. Na verdade era um chá de bergamota selvagem e trevo vermelho. Enquanto isso, o ator e os empresários tentavam armar um plano para saírem deste lugar assim que trouxessem facas. Iriam invadir o local e atacar todo mundo. Só que Soren tentou quebrar a porta de vidro, mas sem nenhum sucesso. A tensão só aumentava ainda mais e Julian Snowlick disse que estava cansado de tentar agradar pessoas elitistas, como aqueles que estavam ali, por exemplo. E ele mesmo não sendo o dono do restaurante, muito menos da ilha, seu investidor, o Sr. Doug Verrick, questionou seu cardápio e, como consequência, ele o transformou em um anjo caído, mostrando a todos o homem com asas de anjo que seria derrubado nas águas, afogando o dono da ilha sem piedade, pois ele não era digno de suas criações. Esse era o momento que eu pensei onde essa loucura iria parar, mas Margot meio que tomou sua decisão, iria ficar do lado do chefe de cozinha. E eu não entendi muito a lógica dela se todos iriam morrer, só que ela conhecia o Sr. Richard, por exemplo, pois ela era acompanhante e já foi cliente dele, e por ele parecer muito com sua filha, ele a contratou para fazer alguns serviços sujos. Então imagina o nível desse ricaço aí, né? Mas agora iriam para o lado de fora do restaurante para uma nova experiência ao ar livre, e seria apresentado por Catherine Keller, sua subchefe, que começou contando uma bizarrice, que há 3 anos atrás o chefe Julian queria transar com ela na marra e ela negou. 2 semanas depois ele tentou de novo e ela negou, mas Julian, ao invés de mandá-la embora, manteve na cozinha, só que com a vergonha não olhava nos seus olhos. Ele fez isso pois, segundo ela, ele tinha o dom e podia mandar em quem quisesse, mas agora ela teria a sua vingança, cravando na perna dele uma tesoura, e isso fazia parte de todo o show. Você é louco? Então, depois dessa loucura aí, Julian deu aos convidados homens uma chance de escapar, com uma vantagem de 45 segundos até que os membros da sua equipe saíssem para pegá-los. E o único que ficou foi Tyler, mas foi obrigado a tentar escapar também, deixando apenas as mulheres como a subchefe Catherine. Enquanto os convidados eram caçados pelos membros da equipe, o prato servido era o Men's Fully, caranguejo fermentado no soro de iogurte acompanhado de alface, umeboshi e alga marinha. E as mulheres, mesmo não estando tão saboroso, tiveram que fingir que o umeboshi estava bom para a subchefe, enquanto os manés tentavam escapar sem sucesso. O lance que o menu só funcionava se todos morressem, segundo Catherine, e essa seria a graça de todo o show. E pra Ted, o último a ser pego, ganhou uma sobremesa, o passar egg, feito com ovo de pássaro, creme fanché e mapé, e teria que comer dentro do galinheiro mesmo. Já Margot, vendo que não tinha mais escapatórias, revelou seu nome. Não era Margot e sim Erin, e ela era de Massachusetts. Apenas isso. E os homens voltaram e Tyler ainda continuava com fome. E sinceramente eu não entendi muito esse personagem, mas de todos ali, ele sabia que iria acontecer. Pois quando ele comprou os convites, sabia que estaria uma experiência, que todos morreriam no final. E esse foi o motivo pelo qual a antiga namorada largou dele e contratou Margot para ir com ele, sabendo que a garota morreria no final. Bom, uma baita loucura e desespero de Margot, já queria matá-lo ali mesmo, por ter enganado a garota. Porém, depois de acalmá-la, Julian disse que ele era especial. Por isso, por 8 meses respondia seus e-mails, e sabia que ele era diferente dos demais, pois apreciava o sabor das coisas. Então tinha algo para ele, um avental, e o fez um dos chefes de cozinha do seu restaurante. E já que era cozinheiro, iria cozinhar na mais pura pressão de fazer um prato elegante e saboroso. E muito nervosismo de Tyler, o prato se chamava Tyler's Bullshit, que era cordeiro mal cozido, molho de manteiga e alho poró não comestível e feito com total falta de coesão. Segundo Julia, estava horrível, e cochichando algo em seu ouvido, Tyler se retirou do restaurante. E Margot viu o seu fim, quando o chefe pediu para Margot ir até o defumador pegar um barril. Viu que Tyler estava pendurado, e o ator queria saber o porquê estava sendo punido, e Julia explicou que o seu filme, O Médico Raio de Sol, que ele atuou como o personagem principal, ele detestou. Foi sozinho no cinema e foi a pior experiência que ele teve com o filme. E por isso ele estava ali e iria morrer no final de tudo. Rapaz, imagina se essa moda pega, ia ter uma revolução no cinema, hein? Verdade.
Então, Margot foi buscar o que o chefe pediu. Achou uma faca, porém ela queria investigar a casa do Julian, descobrindo que na verdade era outro restaurante. Mas como ela tinha quebrado uma regra, Elsa foi atrás dela. Já queria punir a garota, dizendo que ela não iria substituí-la. Aí rolou um conflito e Margot levou a melhor. Acabou furando a garganta de Elsa e ela não sobreviveu. Bom, pelo menos agora ela tinha a chave e descobriu o que tinha atrás da porta prateada. Vendo fotos de Julian ao decorrer de sua carreira e até a foto de uma hamburgueria que ele foi o melhor funcionário do mês. Mas ali ela achou um rádio amador e pediu ajuda, enquanto rolava uma trollagem de aniversário entre os convidados. Margot chegou com o barril e minutos depois a guarda costeira, com apenas um oficial. E segundo Julian, dependiam deles se iriam tirar uma vida inocente ou não. Porém, na hora que ele apareceu, as coisas estavam mudadas. O chefe fez parecer que tudo estava bem e ele poderia ir embora, mas quando viu o ator, pediu um autógrafo. E nesse papel, ele estava pedindo socorro. E assim, sacou a sua arma apontando para todos. Mas nessa confusão aí, pediu para todos ficarem quietos e para o chefe de cozinha se ajoelhar. Pôs as mãos na cabeça e assim os convidados achavam que estavam salvos. Mas esse guarda aí não era bem quem dizia ser. Não! Ele fazia parte da equipe e Margot traiu sua confiança. Agora morreria com aqueles que ela estava. Mas Margot teve uma ideia, já que viu a foto do chefe, bateu uma palma e chamou a atenção de todos. Disse que a comida dele era ruim e que queria reembolso, já que ele não fazia as coisas com amor de verdade, e ele relutou, dizendo que todos trabalhavam com amor, mas ela duvidava muito, já que viu que a pressão que ele criou sobre seus funcionários e até ele mesmo, fora que ela ainda estava com fome. Então o chefe disse que ele poderia fazer qualquer prato que ela pedisse. E ela pediu foi logo um cheeseburger tradicional com fritas. Então Julian iria preparar o melhor cheeseburger da sua vida, como se aquele fosse o primeiro que ela provou. E assim ele fez, lembrando de quando fritava hambúrgueres no começo de sua carreira, dando a Margot o que ela pediu. E pela cara dela depois da mordida estava muito saboroso. Mas ela queria levar para a viagem, pois tinha comido o suficiente. E além do hambúrguer, Julian deu a ela um presente e permitiu que ela fosse a única das clientes que pudesse ir embora. Eu nunca imaginei que um cheeseburger ia salvar a vida de alguém. Livrou a garota da sobremesa final do chefe Julian, o Smoothie, que resumindo envolvia além de marshmallow, chocolate, graham cracker e os convidados, o chefe, a equipe e o próprio restaurante. E Margot viu a explosão, sendo a única sobrevivente desta experiência bizarra. Enfim. O menu ou o cardápio veio com uma proposta muito interessante, mas o que deixa o filme bom é apenas o drama, e o que desanima é o filme ser mal aproveitado em relação a ter um grande final, sendo que poderia ter causado terror desde o primeiro prato. Isso deixa o filme um pouco cansativo, parece que tem 3 horas de filme, enquanto tem apenas 1h30. Então, na minha opinião, dá pra começar um ano com um bom filme de suspense. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis! Fui!